hoje para mais um vídeo do quadro Conexão que eu tenho aqui no meu canal, onde eu converso com várias pessoas que também estão nessa mesma experiência de morar fora do Brasil. E hoje eu tenho aqui um amigo muito queridíssimo que mora na Irlanda, em Dublin. Depois eu também vou entender essa história de como é que é o nome dessa cidade, que eu não sei direito. Mas enfim. E como sempre, começa sempre com a mesma pergunta para todo mundo. O nome dele é Will. Então, Will, como é que você foi parar aí? Olá, olá, tudo bem? Obrigado por ter convidado. E então, como que eu vim parar em Dublin? Que doideira. Na verdade, o que aconteceu? Eu fui demitido da última empresa que eu tava trabalhando lá em São Paulo. E aí eu comecei a procurar algumas outras vagas parecidas. E todas elas estavam pedindo inglês avançado. E nisso eu pensei, tá, não, peraí. Tem aqui um certo inglês, mas eu acho que dependendo do que for, talvez eu não esteja tão apto para isso, então preciso estudar. E nisso me veio a ideia de fazer um intercâmbio. No primeiro momento eu estava pensando em ir para Toronto, mas lá não tinha possibilidade de estudar e trabalhar. Eu não sei se isso chegou a mudar, mas naquela época não podia. Então, um amigo meu só falou assim, por que você não vai para Dublin? Lá você pode estudar e você pode trabalhar, porque o meu receio era, ok, eu vou para lá, só que eu vou fazer um investimento grande, né? Ficar morando fora 6 ou 8 meses, só gastando. Então, quando eu voltasse, ia ser meio complicado. Ainda mais gastar em dólar, né? Dólar canadense. Então, vindo para Irlanda, eu tinha a possibilidade de estudar e de trabalhar. Então, isso, de certa forma, me garantia voltar para o Brasil com um dinheirinho no bolso. Só que aí, isso ainda não aconteceu. Quando eu vi, eu tô aqui há 4 anos. Eu sabia que já fazia um tempo, mas não tinha noção que já era 4 anos. Para mim era 2. Apesar que agora eu tô 4 lembrando que anos. na pandemia Acredita? já tava aí, né? O tempo tá voando. Mas eu sei que na Irlanda eles têm realmente alguns vistos assim mais que dão um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, para você, não só para você ir trabalhar, mas para você também conseguir ficar mais tempo, né? Porque os Estados Unidos, por exemplo, é mais complicado nesse quesito. Então, aqui eles dão uma certa ajuda, digamos assim, né? Porque quem vem como intercambista só para estudar o idioma, você pode estudar e trabalhar. Só que esse trabalho é só meio período. Então, a gente consegue fazer só 20 horas de forma legal, digamos assim. Mas depende muito da empresa. Eu não sei exatamente como que funciona, mas, por exemplo, eu estava estudando e trabalhando mais do que 20 horas de forma legal. E nunca tive nenhum problema. Inclusive, faço o pagamento das taxas, tudo certinho. No final do ano, a gente tem que fazer o nosso imposto de renda, digamos assim, né? E também fica computado tudo lá de que as horas que a gente fez, né, semanais, porque aqui meio que como o salário é diferente, a gente recebe semanal. Então, meio que esse meio período eles chamam assim de você vai trabalhar 20 horas semanais. E o nosso salário é recebido de forma semanal também, né? Entendi. Recebido? Quer dizer isso? Recebido? Né? Recebidos. Acho que sim. Você não tem recebidos de recebedores? Né? Então são muitos detalhezinhos, mas sim, quem vem como estudante pode trabalhar. E, enfim, tem outros tipos de vistos que aí, enfim, já são outras Categoria. questões. Mas isso. Mas enquanto estudante, enquanto intercambista, pode trabalhar e enquanto estuda, sem problema. E o inglês daí é muito diferente do inglês dos outros lugares? Porque assim, uma grande diferença. Porque o inglês que eu aprendi, quando eu saí do Brasil, eu já falava inglês fluente. Mas eu aprendi a vida toda aquele inglês americano, porque a gente no Brasil é bombardeado por tudo que é americano. Acho que você também cresceu assistindo MTV igual eu. É tudo Sim. americano. Então eu aprendi Então já inglês fica... americano. Já fica martelado na nossa cabeça algumas palavras e tudo mais de serem ditas dessa forma, né? O meu namorado, como ele é holandês, ele aprendeu um inglês que é um pouco mais pro inglês britânico, porque ele tá na Europa, pela razão óbvia dele estar na Europa. Então eu já vi assim, de início eu já vi algumas coisas que eram diferentes, algumas palavras. Eu uso umas palavras que ele não conhece, às vezes, eu falo assim, uai. Mas eu acho que essa diferença é igual o português do Brasil e o português de Portugal, né?
Mas Sim, aí é o quê? É algo mais próximo ao inglês britânico ou é completamente diferente? é um pouco mais próximo ao inglês britânico, mas o sotaque nossa, às vezes é muito difícil de entender, às vezes é bem complicado, porque eles falam muito pra dentro, né? Então, tipo assim, eu diria que em relação às palavras usadas, eu acho que você acaba, talvez, passando pelas mesmas coisas, porque, por exemplo, você falar que você tá numa fila, pra mim, sei lá, eu estaria numa line. Mas aqui o pessoal usa kill. Então, acho que tem só essas diferençazinhas de algumas poucas palavras, ou às vezes na escrita, ao invés de usar, por exemplo, center, se eu, ao invés de usar T-E-R no final, é T-R-E. Então, tem algumas coisinhas que é mais voltado para o britânico do que para o americano. Então, isso eu senti um pouquinho de dificuldade no começo. Um pouquinho, porque na verdade eu fui aprendendo também dessa forma, né? Então, eu tinha um inglês ok, bem ok, ok assim, nível sobrevivência, tipo, É o... né? Mas que foi desenvolvendo quando eu resolvi mudar pra cá mesmo, porque como eu vim com essa ideia de aprender, então eu ficava muito focado nas aulas, em ler, em ouvir música, lendo a letra junto. Então, de conversar muito com as pessoas, eu era muito cara de pau às vezes. Às vezes, sei lá, entrar numa loja, perguntar informações sobre um produto que eu nem queria comprar, mas é só pra puxar assunto com a pessoa, com o vendedor. Então, tipo assim, isso me ajudava muito, eu era muito cara de pau. Hoje, eu não sei aonde isso se perdeu, porque às vezes eu morro de vergonha de falar qualquer coisa com as pessoas na rua. Lógico que depende, se você realmente precisa, né? Enfim, mas eu era meio cara de pau. Então, eu acho que isso me ajudou muito, assim, de entender o que as pessoas estão falando, de perguntar mesmo, tipo, mas essa palavra significa o quê? E às vezes a pessoa dava uma rodeada ali de como explicar, dando uns exemplos e tudo mais, então acabava me virando bem até. Acho que essa questão de morar também numa cidade onde tem gente de muitos lugares ajuda a gente a treinar o nosso ouvido também, né? Porque a gente escuta a mesma palavra dita de maneiras completamente diferentes. Assim como você talvez deve perceber que tem algumas palavras que as pessoas falam que aquele não vai, né? É mais um som de S. Então, ao invés da pessoa talvez falar um something, ela vai falar um something. Então, tem algumas coisas que você começa a assimilar. Então, assim, o sotaque é meio puxadinho, mas a gente, acho que nessa questão da gente morar fora, a gente vai ganhando essa expertise, digamos assim, né? O nosso ouvido fica mais treinado. Aqui eu passei uma coisinha diferente, porque aqui o inglês diz que 90% das pessoas, dos holandeses, falam inglês em algum nível. Mas não é a língua mãe deles, né? A língua mãe é o holandês, diferente daí que a língua mãe é o inglês oficialmente, né? Mas Sim, na escola, pelo que eu vi, as crianças ainda aprendem irlandês. Tem algumas cidades muito pequenas que ainda falam, pelo que eu, enfim, né, conversando com as pessoas, eu tive essa informação. Mas quem vai para a escola mesmo aqui ainda aprende, né, algumas coisas. E é engraçado porque, por exemplo, se você tá no ônibus ou no trenzinho que tem aqui, eles sempre falam as estações em inglês e em irlandês. Então, querendo ou não, a gente ainda. Desculpa? muito diferente o irlandês do inglês? Muito Ah, longe? eu acho outra coisa assim, tipo, nossa, eu nem sei com o que eu poderia comparar, mas eu acho muito diferente. Aqui não é a língua mãe deles, então o que eu vejo é que às vezes eles confundem não as palavras, mas eles trazem algumas coisas do holandês para o inglês. Mas, por exemplo, ele, em vez de falar o seu carro, né, o carro da Aline, ele fala, né, em vez de ele falar Aline's car, que seria o inglês, ele fala Aline her car. Porque em holandês eles falariam assim, né, traduzindo ao pé da letra. Então eles só traduzem ao pé Uhum. da letra. Então eu vejo umas coisas assim, que é. A gente também faz isso como brasileiro, né? Tem algumas coisas que a gente Ah, super. simplesmente traduz ao pé da letra e com o tempo a gente vai percebendo que ninguém entende o que a gente tá falando. Sim.
Às vezes a gente pensa, mas caramba, ok, não tá de todo certo, mas a pessoa, vamos trabalhar em assimilação, ajudar a gente de algum jeito. Que a gente já sofre com muita coisa. Não, e eu ouço, né, que aí na Irlanda tem um problema que aqui na Holanda é muito forte, que é moradia, que aqui tem todo início de ano letivo, principalmente. A Holanda tem muitas universidades e tem muitos programas para atrair estrangeiros para vir para as universidades holandesas. Então, por exemplo, eu moro numa cidade bastante estudantil. Então, todo ano, tirando 2020 por causa da pandemia, mas todo ano é o caos do arrumar casa para morar aqui. E é um problema sem fim. E eu já ouvi falar que não é só na Holanda, e que em outros países da Europa também tem isso, alguns em maior, outros em menor proporção, mas a Irlanda sendo um país que recebe bastante, bem aberta para receber estrangeiros, imagina que também deva ter um pouco de... E esse problema se estende aqui também, porque é uma cidade onde tem um consumo muito grande de cursos de línguas. Então, assim, vem muita gente para cá para estudar inglês. E a maioria dos estudantes querem morar na parte central por ser prático, né? Então, assim, é próximo das escolas, é próximo dos mercados, é próximo dos lugares onde a gente, de certa forma, consegue trabalho mais fácil. Então, assim, morar aqui na região central, eu tô na região central também, né? Então, assim, é um pouco mais complicado, porque as casas, elas são feitas praticamente para você dividir com muita gente. É realmente complicado você morar sozinho porque o aluguel é muito caro. Então, assim, por exemplo, eu moro aqui num flat na região central e eu divido com mais um amigo. Somos só nós dois. Mas isso é muito raro. Isso é muito raro. Eu já morei em casa com mais 7 pessoas, já morei em apartamento com mais 9 pessoas. Então, assim, essa questão de dividir casa com muita gente é muito comum. Porque os aluguéis são muito caros, então para dar uma barateada, as pessoas acabam dividindo a casa, muitas vezes dividindo o quarto. Aqui é muito comum você procurar nos grupos de aluguel e tudo mais, ao invés de você procurar um quarto, você procurar a vaga. Porque às vezes no mesmo quarto você vai dormir, né? Você vai morar com mais 3 pessoas, você vai dividir o quarto com mais 3 pessoas que você nunca viu. Então isso é bem comum, porque aí nesse caso você vai dar uma barateada no seu custo com moradia. Então isso é muito comum aqui. E eu passei por algumas experiências parecidas, assim, porque eu tive que dividir casa com muita gente e é meio complicado, né? Imagina, tipo... Não é um perrengue? Muito perrengue. É um puta perrengue, porque imagina, você imagina... Não, as pessoas pensam que a gente tá morando na Europa, a gente mora no luxo do luxo. E nem sempre é, né? Assim, a gente passa por umas coisinhas meio complicadas, assim mesmo. Em questão de moradia, em questão de trabalho mesmo. Porque a questão da língua também é um ponto que muitas vezes as pessoas vêm e não se atentam a isso. Porque, tipo assim, se você tem um trabalho específico no Brasil, não quer dizer que a partir do momento que você vai morar em outro país, mesmo que seja por um período, você vai exercer aquela mesma função, né? Fazer aquele mesmo trabalho. Até porque, enquanto estudante, você justamente está aprendendo a se comunicar. E tem muito trabalho que é justamente a comunicação que vai ali te ajudar ou não. Então, muitas pessoas vêm para cá e acabam fazendo o trabalho mais simples, que não tem contato com tantas pessoas, que não precisa se comunicar tanto, justamente para, tipo, isso ser a sua renda enquanto você está ali desenvolvendo a sua comunicação, para depois disso partir para um trabalho um pouco mais elaborado, digamos assim. Então, muita gente vem para cá e acaba trabalhando como babá, trabalhando em lugares com limpeza, sabe? Então, assim, trabalhos que são mais simples para justamente você ali se sentir mais confortável, eu acho, com o idioma, para depois você ir para alguma outra coisa. Então, por exemplo, quando eu mudei para cá,
eu fiz limpeza, eu fiz faxina de casa, de loja, trabalhei em restaurante lavando louça, porque eu não me sentia confortável de trabalhar com uma outra coisa, sendo que assim, eu vou ter que conversar com as pessoas. E eu não tava me sentindo seguro o suficiente pra ter uma comunicação ali. Então, como que eu vou me virar no trabalho se eu não consigo nem conversar com as pessoas? Pois é. Então, assim, né, tem essas questões que muitas vezes as pessoas não pensam muito antes de vir, não. E eu vejo aqui na Holanda especificamente, ainda tem um outro problema que as pessoas subestimam com essa história de que na Holanda todo mundo fala inglês, que é uma coisa que eu tento desmistificar um pouco, que na verdade é uma meia verdade, porque se você for para Amsterdã, realmente você se vira muito melhor. Se você dominar o inglês, você se vira muito melhor. Porque Amsterdã é extremamente internacional. Meu namorado até brinca que Amsterdã não é Holanda. Que eu fui pra lá como turista depois desse tempo todo morando aqui. Eu fui lá como turista esse ano. Eu achei engraçado que eu tentava falar holandês e as pessoas me respondiam em inglês. Mesmo no ônibus, né? Que era claramente o cara era holandês. Eu pedi o bilhete pra ele em holandês, ele me respondeu em inglês. E aí chegou uma hora que eu Mas sabe o que é muito engraçado? Eu fiz algumas pequenas viagens e eu fui para, por exemplo, para Madrid e para Paris. E eu chegava, era muito automático na minha cabeça chegar falando inglês e as pessoas já me respondiam em inglês. Então eu acho que como essas cidades são mais turísticas, elas já são mais preparadas para o pessoal chegar falando inglês e todo mundo já se vira muito bem assim. E aí quando a gente vai assim numa viagem que nem conhecer o lugar, você tá pensando em mudar, você vai pra lá, você acaba indo no lugar mais turístico, que é onde vão te receber melhor falando inglês. Então dessa vez eu comecei a reparar, por exemplo, que as lojas de souvenir, a maioria deles não eram holandeses. Eu vi gente que parecia turco, vi gente que parecia outras nacionalidades que não pareciam holandeses e que mesmo entre eles não falavam holandês. Então eu comecei a olhar diferente. E eu falei assim, nossa, é muito diferente da minha realidade aqui em Groningen, que não é uma cidade turística, é uma cidade bastante internacional, porque tem essa característica de ter muito estudante. A universidade daqui acho que é a quarta maior, não sei se é maior ou se é melhor da Holanda. Então a gente realmente recebe muito estudante internacional. Mas ainda assim, a vida aqui é em holandês. Se chegar na loja, eles até... Às vezes já aconteceu de eu tentar falar inglês e a pessoa falar naturalmente. E às vezes já aconteceu da pessoa ficar assim, ó. Tipo, a pessoa não fala inglês. E a pessoa se sente mal porque ela não consegue falar inglês comigo. E eu sei como é isso, você não conseguir falar o idioma. Aí fica péssimo. Duas pessoas. Ela desconfortável porque não fala inglês e eu desconfortável porque eu não falo holandês. Então, aqui é uma vida diferente, né? E tem gente que vai... Por exemplo, tem uma brasileira que mora aqui, mas ela mora ainda numa cidade menor que eu. Ela mora, tipo... Eu moro numa capital. Ela mora no interior do interior, da roça, assim, sabe? Eita, nós. E ela fala que não tem nada, que ninguém fala inglês em lugar nenhum, não sei o quê. Eu tento trazer isso, tipo, gente, vê direito onde vocês estão indo, vê certo, porque não é todo lugar igual. Mesmo dentro, imagino que mesmo na Irlanda, se você for indo mais para fora, né, de Dublin, for indo para outros lugares, a situação também é bastante diferente, como é aqui também, né? Quanto mais longe de Amsterdã, menos inglês. Ah, sim. Não, e aqui ainda tem uma questão que, assim, eu tô no centro de Dublin. Então, assim, eu diria que Dublin é quase que um puxadinho do Brasil. Porque muitas vezes você tá andando na rua, é mais fácil você escutar pessoas conversando em português do que em inglês, né? A última vez que eu tinha visto informações da quantidade de brasileiros que tinha em Dublin, acho... Se não tô passando a informação errada, vou até checar isso depois de novo. Mas se eu não me engano, já tava em quase 60 mil brasileiros na Irlanda, né? E a maioria vem pra cá. Então imagina, aqui mesmo eu tenho perto de mim 3 padarias brasileiras. Eu tenho, acho que 6 restaurantes brasileiros. Muitas lojinhas, tipo mercadinho brasileiro mesmo, que a gente pode ir lá e comprar um pastel, coxinha, produtos brasileiros. Enfim, é uma comunidade muito grande.
né? Então, eu não sei se em alguma outra cidade do mundo é tão grande como é aqui, né? Mas se a gente sair né, do centro mesmo de Dublin e a gente já for para uns bairros um pouco mais afastados, a gente já não vê uma concentração tão grande de brasileiros. Por quê? Até como eu tinha comentado, né? Como aqui a gente acaba procurando a moradia perto da escola e trabalho, então a gente fica numa região mais central. Se você caminhar um pouquinho por outros bairros e até por outras cidades, você vai ver que já não é tão fácil assim de ver brasileiro. Aqui a Então, o gente, pessoal vai conversar mais em inglês mesmo e tal. aqui a gente tem uma comunidade de brasileiros até que razoavelmente grande para a cidade, pelo que eu vejo. Mas não assim de a gente se esbarrar toda hora, tem que combinar pra gente se esbarrar. Mas é engraçado ver também o quanto de brasileiros aqui na Holanda, de uma maneira geral, o quanto que eles também foram criando negócio. Então tem mercado online para comprar produtos brasileiros. Tem uma amiga que é daqui da cidade que cozinha, faz comidas, agora tá fazendo eventos. Tem uma Uhum, série de coisas assim, já voltado bem para os brasileiros mesmo que moram fora, né? Bom sim, que a gente sente menos saudade de casa, tem oportunidade. é verdade. Mas é engraçado, eu não sei você, mas por exemplo, quando eu mudei pra cá, eu ficava com muita vontade de comer, sei lá, um arroz e feijão, de comer um franguinho à milanesa, alguma coisa assim. Só que isso com o tempo foi passando. Hoje em dia, assim, lógico que eu vou nos restaurantes, mas é meio raro. Eu, Eu na acabo verdade, comendo coisas mais gerais, assim, sabe? E é difícil, tipo, nossa, quero comer uma comida brasileira, assim, com frequência. Eu vou, mas não muito. Agora, quando eu mudei pra cá, eu ficava procurando sempre, assim, sabe? quando eu mudei, eu acho que eu não procurava tanto. Mas eu também sempre fui de cozinhar, fazer as coisas em casa. Então eu faço uma comida que não é uma comida holandesa e não é uma comida brasileira. É algo no meio termo. Mas o que eu achei engraçado é que assim, eu comia feijão no Brasil todo dia e comia porque eu gosto de feijão. Mas aqui Uhum, eu nunca, não, para dizer que eu nunca teve uma vez que eu comi feijão aqui, que foi um dia que eu comprei feijoada pronta, ou duas vezes, sei lá, que eu comprei feijoada pronta dessa minha amiga. uhum. Fora isso, eu nunca mais comi feijão aqui. Em 2 anos e 8 meses que eu tô aqui, não comi feijão. E não sinto falta de comer feijão, mas aí eu chego na casa da minha mãe, no Brasil, cadê o feijão? E aí também é feijão todo dia para matar a saudade. Mas enquanto eu tô aqui, eu não sinto falta de comer feijão. Entendi. A primeira Aqui eu vez que eu também não pedi. sinto falta, não. A Meu primeira. amigo faz de vez em quando, né? Ele cozinha aqui. Eu sou péssimo pra cozinhar. Nossa, eu muitas vezes me dá uma preguiça louca, eu acabo, sei lá, às vezes pedindo alguma coisa online, enfim. Mas eu sou péssimo pra cozinhar, não gosto. Na verdade, Não, eu assim, não tenho paciência. Aí meu não é pra amigo todo mundo faz. mesmo. Não tem que ser pra todo mundo, né? Ai, não. Eu sou. Você já viu aquele vídeo da Cardi B? Que ela fala que, tipo assim, ai, gente, eu não nasci pra cozinhar. Eu nasci pra ser rica, ter dinheiro e contratar pessoas pra cozinhar pra mim. Ah, mas agora Tô que a nessa gente. luta. Mas Tô agora nessa que a luta. gente mora na Europa, a gente é muito rico e bem-sucedido na vida. Cadê todos os nossos funcionários? Cadê? Exatamente. Cadê? Cadê? Também não achei, não. E qual que é, assim, o lado ruim da Irlanda ou de Dublin? Lado Coisa que ruim, você não gostou, assim, ou que você achava que era uma coisa e foi outra completamente diferente. olha, é puxado pra eu dizer isso, sabia? Porque, assim, na verdade eu vim com expectativas zero, assim. Eu nem sei se eu cheguei a comentar isso contigo. Eu não pesquisei, inclusive, nada sobre a cidade. Eu cheguei aqui sem saber na, que a cidade era dividida por um rio, por exemplo. Eu vim sem saber nada. Eu cheguei assim completamente cru. Eu vim descobrir as coisas aqui. Eu fui bem doido em relação a isso, porque as pessoas se planejam, se programam, tipo, meses, anos, pesquisa tudo, pesquisa a cidade, os bairros, as lojas, pesquisa tudo. Eu não pesquisei nada. Eu decidi que eu ia vir pra cá em agosto. Só pesquisei coisas básicas, assim, tipo, que era basicamente opiniões de escolas e tudo mais. E só.
Então, assim, quando eu cheguei aqui, foi que eu descobri que a cidade não tinha metrô. Eu me perdi na rua, perguntei para as pessoas, para uma senhora, onde que era a estação de metrô mais próxima para voltar para o centro. Ela falou, então, aqui não tem metrô. Aí eu falei, ah, tá, não tem metrô. Eu tava sem internet nesse dia, então eu falei, deixa eu conversar com as pessoas aqui. Mas foi assim, eu fui descobrindo as coisas aqui. Então, assim, e eu mudei no comecinho do inverno. Então, imagina, eu saí do calor de 30 graus de São Paulo e mudei para um frio de 8 graus. E eu pensei que ia ser meio complicado, mas eu super me acostumei. Acho que no segundo, terceiro dia eu já tava assim, ai, um friozinho gostoso. Hoje, hoje em dia faz 19 graus, eu já fico de regata, já tipo, ai, cadê meu frio de volta? Não quero esse calor. Eu também tô estranhando Mas, já. né? Mas, olha, aqui eu acho que uma coisa que eu acho, não sei se ruim, mas é porque é meio cultural, eu diria diferente. Porque como a gente morou em São Paulo, a gente estava acostumado, assim, a tudo funcionar 24 horas. Aqui as coisas fecham muito cedo, né? Então, assim, aqui a vida deles é muito, tipo, dia e tarde. E lá em São Paulo eu tava acostumado, tipo assim, tarde, noite, madrugada, né? Se a gente quisesse sair umas 3 da manhã para ir tomar um café, para comer alguma coisa, a gente tinha padaria 24 horas, a gente tinha restaurante 24 horas, tinha barzinho aberto, tinha coisas funcionando. Aqui não. Aqui, por exemplo, os cafés eles fecham em torno de 4 da tarde. Então, depois de 4 não pode mais tomar café. Tá proibido. 4, 5 horas no máximo. As lojas fecham em torno de 6, 7 horas. Shopping fecha 7 da noite, né? Mais ou menos. Não sei porque na quinta-feira fecha tudo mais tarde. Então, os shoppings que geralmente ficam abertos até umas 7, na quinta-feira fecham às 9 ou 10, depende. Mas quinta-feira é o dia que as coisas ficam abertas até mais tarde. Não sei por quê. Restaurante fecha tudo cedo, né? Então, por exemplo, se dá 10 da noite e você quer comer alguma coisa, não pode mais. Porque as cozinhas já fecharam. O jantar deles aqui é em torno de 6, 7 da noite, né? Então, assim, se você for em algum lugar mais tarde, assim, provavelmente a cozinha já vai estar fechada. Eles vão dizer pra você que não dá mais pra te atender, pra te servir. Então, assim, essa parte do comércio fechar cedo, eu achei um pouco complicado. Demorei pra, tipo, me acostumar. Balada que fecha meia-noite, tipo assim, eu falei, gente, como assim balada fecha meia-noite? Em São Paulo eu saía de casa meia-noite, É verdade. né? Então aqui você tem que se programar pra você sair de casa umas 5, umas 6, umas 7, porque você sabe que meia-noite vai fechar. Dependendo do lugar, tipo 2 da manhã fecha. Então acende a luz, vem a segurança e então, gente, vamos embora. E é isso. Então, assim, tem algumas coisas mais culturais mesmo, assim, né? Então, tem essas leves diferenças. Ônibus também que para de funcionar 11, 11 e meia da noite, sabe? Então, depois disso, é táxi ou voltar a pé ou bicicleta, que tem o costume, o pessoal tem o costume de andar muito de bicicleta, né? Então, acaba sendo uma das opções. Ou a pé, eu ando muito a pé aqui. É porque você também mora no centro, então acho que é bem fácil, né? Eu tenho muita coisa perto de mim, né? Então, assim, tem essa facilidade, mas tem gente que mora mais afastado, que é um pouco mais complicado. Aqui as coisas também fecham bastante cedo, também, mais ou menos como você falou. A única coisa que eu acho que também é um pouco específico de Groningen, eu sei que Amsterdã, que é turístico, também fica as coisas um pouco até mais tarde por ser turístico. Mas aqui a vida noturna vai um pouco mais tarde, vai até 1 hora da manhã, alguns lugares até 2 horas da Até manhã. mais tarde, né? 1 hora. Tarde. Mas porque aqui é meio que a referência da vida noturna, porque tem muito estudante, então tem uma população bem jovem. Então, até Uhum. quando você fala assim da Holanda, né? Para quem conhece a Holanda, se fala de você tem que, por exemplo, ver o campo de tulipas lá perto de Amsterdã e fazer não sei o quê, e aproveitar a vida noturna em Groningen. Que aqui é uma referência de vida noturna, tem muita festa, tem muita. Agora que vai começar o novo ano estudantil, tem muito festa para receber estudante, festa para não sei o quê. Começa um monte de festa agora, principalmente. Também porque a gente tá no verão, né? Ontem eu Uhum. tava
num evento lá no parque, tipo o Parque Ibirapuera deles está tendo um festival lá, tem várias coisas abertas ao público e coisas fechadas, você tem que pagar ingresso. Então é uma cidade bastante movimentada, mas ainda assim o comércio também fecha cedo. Tem o quinta-feira, que eles chamam aqui de dia de compras, que aí fica aberto até um pouco mais tarde, até 10 horas. Ah, então é igual aqui. Tem, Quinta-feira fica até mais tarde. Tipo, tem café fechando, assim, tem alguns cafés, alguns lugares se fecha às 5 e alguns restaurantes que vão até um pouco mais tarde, mas acho que é muito característica daqui, da cidade que eu moro, por ser essa coisa bem estudante. E o que você mais gosta em Dublin? Olha, eu vou dizer um negócio, não sei se talvez todo mundo vá concordar, mas porque o pessoal fala que acha, às vezes, andar aqui meio estranho e tal. Mas eu acho Dublin uma cidade que me passa uma segurança muito grande. No sentido de, por exemplo, eu sair do trabalho meia-noite, colocar um fone de ouvido com música alta, vir mexendo no celular, fazendo FaceTime, gravando áudio, falando com 1000 pessoas, meia-noite, 1 da manhã e nunca acontecer nada. Então, assim, de ter amigas trabalhando tarde e saber que elas voltam pra casa andando sozinha, né? Tipo, sei lá, meia hora, 40 minutos andando e tá tudo bem. Então, assim, de saber que a gente tem essa possibilidade de andar na rua sem medo, isso eu já diria que é, assim, um dos pontos melhores de morar aqui, né? De eu poder sair com um fone de ouvido, de sair com um tênis legal, de sair com o meu telefone e não ficar, de certa forma, com medo de alguma coisa acontecer, sabe? Eu tenho eu moro num lugar que tem uma pracinha, um parque aqui na frente de casa, e muitas vezes eu vou lá, levo o computador, fico usando o computador na praça e nada acontece, sabe? Então, assim, tipo, de eu levar comida, sei lá, alguma coisa, teve um dia que eu deitei lá, eu tava tão cansado, tava voltando do trabalho, eu deitei lá um pouquinho, fiquei ouvindo música, relaxando, e eu acordei com o cachorro latindo perto de mim. Então, tipo assim, eu cochilei sem, sabe? Tava tão cansado que, apaguei. E tudo bem, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa eu sei que é um pouco complicado de acontecer em São Paulo, né? Onde a gente morava antes. Então, assim, isso de ter de sentir essa segurança aqui na cidade. Então, eu me sinto muito privilegiado, digamos assim, e feliz de estar aqui, porque eu me sinto bem morando aqui, sabe? Eu acho que no final das contas, o privilégio que a gente tem de morar fora, a parte privilegiada, são essas coisas que, na verdade, deveriam ser básicas no Brasil, né? Que deveriam, exatamente. Que deveria ser normal, que deveria ser corriqueiro, né? Mas, Sim, enfim, todo mundo deveria ter essa possibilidade, né? De, tipo, de se sentir tranquilo, de como eu não se costumo sentir ameaçado, né? todo mundo deveria poder caçar Pokémon na rua, com tranquilidade. Com tranquilidade. Né? Vou contar uma coisa, que eu já tive um celular roubado caçando Pokémon na rua. Contei isso agora, Meu vou passar Deus. essa vergonha na internet. Lá em Meu São Deus, Paulo, né? Não é aqui, possível, pelo amor de Deus. né? Não tem esse Tipo problema. assim, não é dizendo que é 100% perfeito, não é essa a questão. Não. Enfim, coisas acontecem, óbvio. Mas, lógico, você fica meio assim, de olho, mas não é aquela coisa que eu fico tipo, É um nossa, nível muito diferente, né? Que é, aqui na cidade, quando acontece alguma coisa, alguém brigou e um esfaqueou o outro. Não tem nem arma, não tem nem pois revólver, é, não tem nada. exatamente, né? E além disso, eu acho que também o nosso poder de compra que é diferenciado, né? Às vezes a gente não precisa trabalhar tanto para comprar uma coisa, porque, né, de certa forma a economia ajuda a gente um pouco nessa questão também, né? É. Então tá bom, eu quero agradecer muito esse papo, que foi muito bom para conhecer um pouco Dublin, que eu não conheço, nunca fui para lá, espero ir um dia. Passa rapidinho, né? Mas enfim, foi só a minha visão, mas você tem que vir, as pessoas precisam vir também, que é uma cidade muito gostosinha, tem muito lugar gostoso para visitar, montanha, praia, muito lugar bonito, castelo, tem muita coisa. A cidade é muito bonita, então vale a pena fazer um passeio geral por aqui. Não só por Dublin, né? Mas pela Irlanda em si. Imagino que deve ser lindíssimo. Quero agradecer quem assistiu esse vídeo, pedir para se inscrever quem ainda não é inscrito. E é isso aí, até o próximo Conexão. Até. Tchau, tchau, gente.